Agora que nós já entendemos como tudo isso funciona, nós podemos analisar, por exemplo, toda essa dinâmica dessas duas imagens aqui e dos três gráficos que cada uma delas propõe. Nessa primeira imagem, nós vemos esse fenômeno que nós acabamos de conversar, quando esse estímulo, né, que agora, para ser um pouco mais palpável, vamos mudar o nome desse estímulo, que uma vez que fez uma sinapse e chegou até um novo neurônio, o trabalho novo dele agora é percorrer o corpo celular até chegar ao cone de implantação. Esse momento aqui de percorrer o corpo celular, e conforme ele percorre vai perdendo energia, como nós já conversamos, esse momento aqui nomeia essa carga ou esse potencial como potencial graduado. O nome potencial graduado se refere a uma potencialidade elétrica que o neurônio recebeu, e graduado porque à medida que esse potencial ruma, ou seja, viaja até a região do cone de implantação, gradualmente, por isso, ele vai perdendo o seu efeito elétrico, ele perde efetividade. Se nós colocássemos, por exemplo, um eletrodo e espetássemos ele bem aqui no neurônio, no momento em que esse sinal é recebido, nós veríamos, né, expresso num gráfico, na curva elétrica, aqui, primeiramente, uma região constante, que se refere ao potencial de membrana em repouso, ou seja, como a membrana está eletricamente antes de receber esse estímulo, em repouso, como isso confirma, né? Menos 70, o potencial é negativo em repouso, tá? Quando essa célula recebe o estímulo, ocorre esse pequeno aumento da polaridade da membrana. E olha só, nesse momento aqui, que o eletrodo está analisando, espetado aqui, nesse momento aqui, esse estímulo, esse potencial graduado é forte. Veja que nesse momento aqui, ele até é maior do que o potencial limiar mínimo necessário para fazer um potencial de ação acontecer. Mas por outro lado, se a gente pegar o mesmo eletrodo e espetar ele mais aqui nessa região do neurônio e analisarmos o traçado elétrico dessa variação que o eletrodo está captando, dá para perceber que o mesmo estímulo, que o mesmo potencial que começou aqui e agora chegou até esse ponto, ele já não foi mais tão forte assim. Apesar de encostar e de atingir o potencial limiar de menos 55, a curva já não foi grande como foi aqui, ó. Essa crista já não foi tão grande como foi aqui. E de novo, se nós repetirmos uma terceira vez o experimento e colocarmos o eletrodo nesse ponto aqui, bem nos momentos iniciais do cone de implantação, o estímulo que veio enfraquecendo chega aqui nesse cone, atingindo potencial menor do que o limiar mínimo para disparar um potencial de ação. Logo, como o livro coloca, sem potencial de ação. Não há um evento acontecendo aqui. Logo, essa informação não vai ser passada adiante, tá? Isso aqui é um princípio básico. Básico porque tudo que envolve o funcionamento do sistema nervoso diz respeito a essa lógica funcional aqui. Do contrário, quando nós repetimos o experimento espetando o eletrodo em três momentos diferentes num estímulo mais forte, ele vai perdendo carga. Isso é possível de ser visualizado à medida que a crista vai diminuindo, mas ao chegar no cone de implantação, ele ainda tem um pouquinho de carga suficiente a ponto de bater o mínimo necessário, o potencial limiar, para gerar o potencial de ação. E ele realmente gera. Essa lógica aqui é importante,
Porque, por exemplo, medicamentos depressores, medicamentos que são utilizados para o combate de síndromes da psique, né, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, bipolaridade, normalmente esses tipos de medicamentos atuam para proporcionar isso aqui, esse quadro. Então eu tenho neurônios, eu tenho áreas específicas do cérebro relacionadas ao processamento das emoções, da ansiedade. Eu tenho uma área cortical que fica o tempo todo ali se comunicando com o sistema límbico, acionando mecanismos de luta ou fuga. É o que acontece na ansiedade. O que que eu posso fazer? Qual que é a lógica dos medicamentos que utilizam um princípio terapêutico de tratar a ansiedade? Eu utilizo medicações para impedir que o potencial de ação aconteça. E essa informação aqui, que vai ser passada adiante para uma área límbica que dispare um quadro de ansiedade, uma sintomatologia de taquicardia, de taquipneia, de respiração mais profunda, intensa, que são sintomas comuns da ansiedade, não vai mais acontecer em uma proporção que normalmente aconteceria, tá? Essas medicações não vão simplesmente inibir, por definitivo, essas sinapses aqui, esses potenciais de ação, essas sinapses, tá? Isso é meio que impossível, até porque uma inibição completa dessa comunicação sináptica aqui não seria o ideal a ser feito. Nós precisamos de áreas cerebrais, de áreas encefálicas relacionadas a luta-fuga ativas. Sim, nós precisamos, para uma situação em que isso realmente vai acontecer, tá? Então, esses eventos aqui, mesmo tão simplórios que pareçam, ajudam a explicar a lógica de funcionamento, por exemplo, de medicações complexas relacionadas ao tratamento de depressão e ansiedade, por exemplo. Agora que nós já entendemos como que esse estímulo chega até a região do axônio, né? Ele vem a partir dos dendritos, ocorre uma despolarização, ou seja, o potencial da membrana que era em repouso, ele sofre uma pequenina alteração, tornando-o momentaneamente positivo. É o que nós chamamos de despolarização. Eu sei que eu estou repetindo com muita ênfase esses termos porque eles são usados sem nenhum tipo de cansaço e medo de serem chatos. O tempo todo na neurofisiologia nós usamos esses termos, tá? Então, quando esse estímulo, esse potencial graduado é recebido pelos dendritos e ruma e viaja até o cone de implantação, ele vai perdendo carga, ele vai ficando mais fraco, e o potencial só acontecerá caso ele, quando chega no cone de implantação, atinja o limiar mínimo necessário para aí sim disparar o potencial de ação, que, como nós já conversamos, é um evento tudo ou nada, ou acontece ou não, tá? Agora que nós sabemos como esse estímulo chega até o cone de implantação e o que é necessário para que esse estímulo se torne um potencial de ação, nós vamos entender de fato como que o potencial de ação ocorre. Ou seja, nós analisamos esse momento aqui, né? Chegou um terminal aqui, nós analisamos, aliás, ele chegou aqui, né, na outra imagem, só para não confundir. Nós analisamos esse momento aqui de chegada do estímulo. Agora, nós vamos analisar o estímulo quando chega no cone de implantação, atinge o limiar e dispara um potencial de ação. Vamos agora entender o que é propriamente dito o potencial de ação. O que é que o constitui, tá? Bem, como nós conversamos anteriormente, né, essa região aqui que antecede o axônio, essa região mais afunilada, é o que nós chamamos de cone de implantação. E essa região de cone de implantação, diferente dessas outras regiões da membrana do neurônio aqui, possui uma abundância muito grande de canais de sódio.
muitos canais de sódio. E quando esse potencial graduado chega aqui e consegue acionar, consegue atingir o limiar mínimo e aciona esses canais de sódio, por serem muitos, o que vai acontecer ao mesmo tempo é um movimento simultâneo de influxo, de entrada de vários íons sódio, que nós já sabemos que eles entrarão por um gradiente que os favorece. Então, uma migração simultânea de íons sódio vai começar a entrar nessa célula, tá? Eu até tinha esquecido de comentar antes, né, a respeito sobre o que acontece com os íons sódio que entram aqui, né? Nós comentamos que esses íons entram aqui, geram uma pequena despolarização, não para provocar um potencial de ação, porque o potencial de ação ocorre no axônio, mas sim provocando um potencial graduado, tá? Mas nós mencionamos, a gente conversou até sobre isso, que esse potencial graduado começa a viajar até o cone de implantação e vai perdendo força. Por que que ele vai perdendo força? É porque, ao longo da membrana, nós também temos canais de vazamento. Canais, ou seja, que estão ali vazando, eles estão abertos. É um canal de vazamento. O que faz com que os íons saiam, eles vazem para fora. Íons positivos, né? Como o próprio potássio. Por isso que esse potencial graduado vai perdendo força. Esses canais de vazamento permitem essa saída espontânea desses íons, já que eles estão abertos, são canais de vazamento, tá? Agora que eu já resolvi esse débito de explicar isso, vamos agora continuar no potencial de ação, que, como esse estímulo graduado conseguiu abrir todas essas milhares de comportas e de canais voltagem dependentes de sódio, o que vai acontecer? Uma cascata simultânea de milhares de íons sódio entrando ao mesmo tempo aqui no cone de implantação. Quando isso ocorre, o fenômeno que acontecia aqui mais em cima é o mesmo. Eu tenho cargas positivas, né? Lembra que esse sódio aqui é no formato iônico, né? Então ele está positivado. Então o que eu tenho aqui é o ganho de cargas positivas, a célula está ganhando íons sódio que estão carregados positivamente, ou seja, ela está ficando mais positiva, coisa que ela não é, porque em repouso ela tem um potencial de membrana negativo, tá? Mas com esse ganho e ganho e mais ganho e ganho de sódio, ela vai despolarizando, a carga negativa se inverte para uma positiva, e o que acontece é expresso nesse gráfico aqui. Nesse momento que o estímulo ele consegue atingir o limiar, nesse momento 3 aqui, quando o potencial graduado atinge o limiar, o potencial ocorre. De que forma? Uma vez o limiar atingido, os canais aqui no cone de implantação se abrem, permitindo uma entrada simultânea de íon sódio, fazendo com que a célula fique positiva, por estar ganhando cargas positivas. Logo, essa curva no gráfico tende a subir, porque o valor aqui está aumentando, ó, menos 50, menos 40, menos 30, está ficando positivo. Então, essa curva aumentando aqui é sódio entrando aqui no neurônio. Então, vai ficando positivo, positivo, vai aumentando. Olha só, esse PNA aqui se refere à permeabilidade do sódio, que está aumentada, porque os canais estão abertos. Então, o sódio vai entrando, a membrana vai ficando positiva, vai aumentando aqui menos 10, 0, mais 10, mais 20, mais 30, e vai aumentando até chegar nesse momento aqui no gráfico, que é o momento de número 5. Esse momento de número 5 aqui no gráfico é o ponto mais positivo que a membrana pode bater de potencial. É cerca de mais 30 milivolts.
ela em repouso, que estava a menos 70, ao final desse influxo de íon sódio, ela bate mais 30 milivolts. E nesse momento aqui, já que eu acabei de mencionar o sódio, além de ser o momento mais positivo, justamente o momento em que os sódios param de entrar. Representado aqui por esse PNA. A permeabilidade da membrana ao sódio cai, porque os canais eles se fecham. São canais voltagem dependentes. E são canais voltagem dependentes sensíveis principalmente à despolarização. Logo, se você juntar os pontos e desconfiar que existe algo mal esclarecido aí, você tem toda a razão. Se esses canais de sódio são voltagem dependentes e se abrem diante de pequenas despolarizações, ao chegar à polaridade de mais 30 milivolts, esses canais que estão na membrana deveriam continuar abertos, porque ainda existe uma positividade ali. Como esses canais são sensíveis a essa voltagem positiva, eles deveriam permanecer abertos. Entretanto, o que o livro propõe aqui é que a permeabilidade cai porque esses canais fecham. Por que que isso acontece se esses canais deveriam ficar abertos? Isso é simples. Quando nós estamos falando de canais de sódio, eu vou até fazer um desenho bem barato aqui, tá? Do que na minha cabeça seriam os canais de sódio. Aqui nós temos um canal de sódio. Então, imaginem que aqui fora é o ambiente extracelular, tá? Aqui é fora da célula, é o líquido extracelular. E aqui dentro, né, aqui tem a membrana plasmática e aqui dentro é o líquido intracelular, tá? Eu espero que vocês estejam acompanhando. Aqui é a membrana plasmática, ó, delimitando o lado de fora do lado de dentro. E aqui é o canal de sódio. Esse canal de sódio, tá ele aqui. E aqui é a porta dele, tá? Essa aqui é a portinha dele. Além disso, esse canal de sódio, ele tem em sua composição isso aqui, ó. Ele tem meio que uma cordinha segurando uma bolinha, tá? O que que acontece? Quando esse estímulo potencial graduado atinge o limiar, os canais de sódio do cone de implantação se abrem. Ou seja, essa portinha aqui que está fechada, ela se abre, fica aberta. E os sódios entram na célula, tá? Show! É isso que vai acontecer. O que explica o sódio parar de entrar, mesmo quando era para esses canais estarem funcionando porque o ambiente ainda está positivo, é justamente essa cordinha com essa bolinha aqui. Essa bolinha, ela serve como um portão de inativação. Ou seja, o que acontece quando a célula atinge o seu ponto mais positivo é isso aqui. A bolinha se dobra e tampa o canal de cálcio. Note que o portão, a portinha aqui ainda está aberta, porque é um canal sensível à voltagem, e a voltagem ainda está positiva. Porém, a comporta aqui embaixo está fechada. Então os sódios entram, mas eles ficam aqui, não chegam aí para o líquido intracelular, tá? Porque o canal está aberto, mas está inativado, tá? É diferente inativo e fechado. Ele está inativado. Por isso, o sódio não consegue mais entrar e aí a polaridade da membrana daqui não cresce mais, fica só aqui no mais 30, tá? É isso que vai acontecer. E uma vez que isso ocorre, o que vai acontecer
Em seguida, o próximo evento que vai dar continuidade a esses efeitos é, como nós podemos observar aqui no gráfico, a queda dessa curva. O que vai proporcionar a queda dessa curva? É justamente o que o livro exemplifica nesse momento 6 aqui. A permeabilidade ao íon potássio aumenta consideravelmente. Por que isso acontece? Porque ao longo da membrana, até mesmo do próprio cone de implantação, além de canais de sódio, existem também canais de potássio. E o que acontece? Os canais de potássio, diferente dos canais de sódio, eles são mais lentos para abrir. Eles demoram mais para abrir. É mais devagarzinho, tá? Tanto o canal de potássio quanto o canal de sódio são voltagem dependentes. A diferença é que o canal de sódio responde mais rápido a essa voltagem. Quando a voltagem muda, ele abre instantaneamente. O de potássio não. Quando essa onda potencial graduado chega aqui, ela sensibiliza tanto o canal de sódio quanto o de potássio. A diferença é que o de sódio abre rápido e o de potássio ele vai abrindo devagarzinho. Nesse momento aqui, que a curva está subindo, o sódio está entrando porque os canais de sódio estão abertos. E os canais de potássio ainda estão se abrindo, bem devagarzinho. Quando chega nesse momento aqui, nesse pico, quando os portões de sódio são inativados por aquela bolinha tampando o canal, nesse momento aqui coincide exatamente com a hora que o portão de potássio abre. E aí, o potássio, por gradiente, ele começa a deixar a célula. Lembram da bomba de sódio e potássio? A célula joga sódio fora e traz potássio para dentro. Se ela fica trazendo potássio para dentro, eu tenho um gradiente de potássio muito grande dentro dela. Logo, se eu abrir canais, esse potássio vai querer sair, porque ele está hiperconcentrado na célula. Entende? Por isso que o potássio sai. Então, nesse momento aqui, que os canais de sódio são inativados, é exatamente o momento que um canal de potássio termina de se abrir e os íons começam a fazer um efluxo simultâneo para fora do neurônio. K+, que é o potássio, é positivo, ó, K+. Logo, o neurônio começou a perder cargas positivas. Logo, a milivoltagem começa a ficar menor. Vai abaixando. Caiu, 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 vai caindo, vai ficando negativo, porque o neurônio está perdendo cargas positivas, tá? É isso que está acontecendo aqui. Por isso, também, que ocorre o aumento da permeabilidade ao potássio. Os canais estão abertos, tá? E o que acontece? Esse potássio vai saindo, e o potencial vai diminuindo, vai ficando negativo de novo. Olha o que acontece lá, vai caindo, vai caindo, vai caindo, caindo. O potencial cai abaixo do limiar em direção ao repouso de novo, para voltar a célula ao normal. Porém, lembram que eu falei que o canal de potássio ele é meio lento para abrir? Então, de mesmo modo, ele é meio lento para fechar. E o que isso implica? Implica que quando esse canal de potássio vem finalmente se fechar, a célula perdeu tantos íons potássio que, olha só, a polaridade da membrana ficou, aqui nesse momento, ó, a polaridade da membrana ficou menor do que o repouso. O potencial dessa membrana em repouso é menos 70. Agora ela ficou aqui, ó, menos 80 aproximadamente. Por um fim didático eu vou estabelecer isso, tá? Ou seja,
Essa lentidão do canal de potássio de fechar fez com que mais potássio saísse e o potencial da membrana ficou mais negativo do que ela é em repouso. Bagunçou um pouco aí o repouso daquela membrana. E aqui nesse momento, né, ó, a permeabilidade do potássio cai, porque o canal finalmente fechou, mas agora era meio tarde demais, né? Porque quando ele fechou, a célula perdeu potássio demais. Ela ficou mais negativa do que ela é. Um evento que nós chamamos, meus caros, de hiperpolarização. A célula ficou muito polarizada de novo. A polaridade dela é menos 70. Ela ficou menos do que ela já era. Aliás, ela ficou mais negativa do que ela já era. Ficou menos 80, ou seja, ela hiperpolarizou. Ela ficou mais do que ela deveria em repouso, tá? E aí o que acontece? Esse quadro aqui de hiperpolarização, como vocês acompanham aqui pelo gráfico, em algum momento ele volta para o menos 70. Por quê? É simples. N a mais, K mais ATPase. A bomba de sódio e potássio funcionando ali vai contrabalancear isso aqui de novo. Vai fazendo esse ajuste de íons. Joga sódio, pega potássio, joga sódio, pega potássio, joga sódio, pega potássio. E essa hiperpolarização, ó, gradativamente vai voltando a curva de polaridade em repouso, tá? Isso aqui, se você coloca um eletrodo no axônio, isso aqui é o potencial de ação. O potencial de ação é isso aqui. É o potencial de ação, tá? Nesse, mais ou menos assim, só por uma função didática, tá? Quando o potencial de ação ocorre e você coloca um eletrodo lá no neurônio para ver o desenho do potencial de ação, é esse aqui, ó, que nós acabamos de destrinchar. Entra sódio, sai potássio, saiu potássio demais, bomba de sódio e potássio volta e regula tudo certinho, tá? É isso aí. É o que vai acontecer em condições normais de temperatura e pressão, beleza? Aqui esse gráfico de novo, organiza com mais maestria ainda tudo que nós já falamos, ó. Esse é o momento do potencial em repouso. Aqui é esse momento de repolarização. Você observa aqui a voltagem, a concentração de sódio e a de potássio, tá? O gráfico do potencial vai subindo. Perceba que a voltagem nessa linha pontilhada vai aumentando, tá? E aí, o que acontece é esse processo aqui. Essa ascendência, descendência, hiperpolarização e uma repolarização de novo. Olha só, quando o gráfico desce, a curva de potássio atinge o pico, porque é quando os portões já foram abertos e o potássio está saindo. Quando o gráfico sobe, a curva de sódio está no pico. É o que mostra essa despolarização aqui acontecendo, tá? Isso aqui é muito legal e mostra exatamente como que o potencial de ação funciona em termos práticos, tá? Aqui nós temos alguns desenhinhos, né, que mostram aquele lance lá que eu falei da bolinha, né, travando aqui o portão de sódio, e aí, ó, o sódio, olé, não consegue entrar na célula, tá? E isso aqui é o que vai fazer todo o processo acontecer, tá? É muito legal. Agora que nós conhecemos o potencial de ação, sua natureza iônica, quais íons fazem com que o potencial de ação ocorra de maneira fisiológica, nós vamos entender outra observação muito interessante que os pesquisadores fizeram. Colocando, por exemplo, um eletrodo na zona de implantação, nessa zona de gatilho ou cone de implantação, e outro eletrodo aqui no final do axônio, nós podemos observar, ao longo da análise da corrente que entra aqui e sai aqui, que essa corrente ela segue um fluxo, ou seja,
essa corrente ela segue uma direção e um sentido. O potencial de ação foi observado nessa experiência que ele sempre vai daqui para cá, da zona de gatilho para cá, daqui para cá, sempre na direção dos terminais telodêndricos, dos terminais axonais. Tipo um efeito dominó. É uma direção única. Só que daí vem a pergunta: por que o potencial de ação consegue ter apenas uma única direção e sentido de propagação, mesmo sabendo que, por exemplo, quando o sódio entra, ele se espalha aqui dentro? Ou seja, ele deveria despolarizar tudo, porque ele entrou dentro do citoplasma, e o citoplasma é esse aqui tudo aqui dentro. Ó. Logo, o que deveria acontecer com esse potencial de ação é que ele deveria se propagar para todos os lados possíveis, né? O que explica a organização desse potencial de ação a ponto dele ir? Ele saber que ele tem que ir nessa direção aqui. Isso é que intrigava os pesquisadores. E, uma vez que nós estudamos, né, esses fenômenos eletroquímicos na membrana, eventos de despolarização, repolarização, hiperpolarização, nós achamos a resposta para essas perguntas, tá? Olha esse gráfico aqui. Esse gráfico, ele compara o potencial de ação aqui em cima, que nós acabamos de analisar, com esse gráfico aqui de baixo, que é o que nós chamamos de excitabilidade do neurônio. Essa excitabilidade do neurônio nada mais é do que o quanto o neurônio está suscetível a sofrer um potencial de ação. Há momentos em que ele pode sofrer um potencial de ação, em outros não, tá? Há momentos que mesmo que o neurônio receba uma dose absurdamente alta de íons positivos, o potencial de ação não acontece por nada nesse mundo. É o que esse gráfico coloca aqui. E nós vamos analisar ele agora. Nesse momento aqui, numa cor mais rosa pálida, nós podemos ver o que o Silverthorne coloca como período refratário absoluto. O que é o período refratário? De forma igual, né, como nós temos lá no orgasmo sexual masculino, que após a ejaculação, durante alguns minutos ou segundos, ocorre um período refratário, no qual não é possível o homem atingir o orgasmo mais uma vez, o que acontece nesse neurônio, para o potencial de ação, utiliza a mesma lógica. Quando o período refratário ocorre, significa que naquele intervalo, um outro potencial de ação não pode acontecer, de jeito nenhum. E esse período refratário nos neurônios, ele é dado em dois momentos. Um que é um período refratário absoluto, ou seja, absolutamente nenhum potencial de ação pode acontecer nesse momento, e o outro é chamado relativo, tá? Porque em algumas situações pode ocorrer sim um outro potencial de ação, tá? Então olha só, o que acontece no período refratário absoluto para que outro potencial de ação não ocorra ao mesmo tempo que esse potencial de ação já está acontecendo é um evento que tem a ver com essas coisas aqui, que são, como nós conversamos, os canais de sódio, tá? Então, vejam bem, essa curva aqui em vermelho é o potencial de ação. Tem um potencial de ação ocorrendo. Levando em conta que o período refratário não existisse, o que é que poderia acontecer? Eu tenho um potencial de ação acontecendo, e aí, se um estímulo muito mais forte do que o estímulo que gerou esse potencial aqui chegar no neurônio, ele poderia gerar um potencial muito mais forte, tá? Do que esse aqui em vermelho. E aí, o que aconteceria? Esse maior ia sobrepujar esse aqui,
um potencial ia se sobrepor sobre o outro, tá? Ia se somar, uma somação. Dois potenciais iam se somar e ia acontecer um grandão ali ao mesmo tempo, tá? Teoricamente, tá? Isso não existe. Não existe por causa do período refratário. O período refratário protege o neurônio, naquele momento que ele está fazendo um potencial de ação, de receber um outro potencial de ação e os dois se misturarem e sair lá um bichão enorme adiante, tá? Isso aqui vai acontecer porque, olha só, se vocês verificarem bem, nesse momento aqui, nesse rosa mais pálido, o que acontece é isso aqui, ó. Os canais de sódio se abriram, né? Porque atingiu o limiar, então os canais de sódio se abriram. O sódio está entrando. Sódio entrando, despolarização acontecendo. Quando a despolarização chega no ponto máximo, as bolinhas, as portinhas de inativação trancam o canal de sódio. Mesmo que a portinhola aqui, ó, em preto, esteja aberta, mas o canal está trancado, está inativo. Ou seja, mesmo que mais estímulos despolarizantes venham de outras células, de outros neurônios, mesmo que outro potencial graduado atinja o limiar aqui e queira se somar a esse potencial para fazer um maior, isso não acontece. Por quê? Porque o portão está inativo. O portão aqui inativo não entra sódio nem com a cachorra, tá ligado? Não tem como entrar sódio aqui porque o portão tá inativo. O canal é voltagem dependente, sim, ele é. Eita, caiu foi tudo aqui, já. O canal é voltagem dependente, sim. Ele tá aberto aqui, ó. Mas o sódio não entra porque o portão tá inativo. Essas bolinhas aqui, elas são sensíveis a essas altas variações e quando percebe que chegou aqui, ela, opa, meu patrão, acabou, viu? Acabou aí, vai ter que pagar o imposto agora, hein, ref? Vai ter que pagar o imposto para poder entrar. Desse modo, não importa o que aconteça, não importa quais variações iônicas aconteçam, um novo potencial de ação não pode acontecer até que o atual se resolva, até que o atual termine de acontecer. Porque quando o potencial de ação atual termina de acontecer, essas comportas de inativação se abrem. Olha só. E nesse momento que as comportas de inativação se abrem, ocorre o período refratário relativo, no qual um potencial de ação não pode acontecer caso o estímulo que venha a desencadeá-lo seja um estímulo igual ao anterior. De que modo? Por exemplo, suponhamos que o que causou esse potencial de ação aqui foi um estímulo de menos 40 milivolts. Menos 40 milivolts é mais do que o suficiente para atingir o limiar, concordam? Ou seja, foi um potencial supralimiar. Foi um potencial suficiente para atingir o limiar. Foi um potencial de menos 40 milivolts. O estímulo que chegou lá no cone de implantação foi suficiente. Quando o neurônio está no período refratário relativo, um potencial de ação pode acontecer, mas tem que ser mais forte. Se esse mesmo estímulo que provocou esse potencial de ação aqui for induzido nesse mesmo neurônio, no período refratário relativo, o potencial de ação não vai acontecer, porque esse estímulo aqui deveria ser maior, tipo menos 30 milivolts. Por quê? Porque no período refratário relativo é quando a célula está hiperpolarizada, ela está mais negativa do que deveria. Logo, se ela está mais negativa do que deveria, o gráfico está mais para baixo do que deveria, fica mais longe de alcançar o limiar lá em cima. Ou seja, para alcançar o limiar lá em cima, tem que ser um estímulo muito mais forte do que o normal, porque a célula está mais abaixo do repouso. Entende?
Por isso que o potencial de ação pode até ocorrer num período refratário relativo, porque os portões de sódio já estão ativos, apesar de estarem fechados, estão ativos, a bolinha saiu de lá. Porém, para provocar esse potencial de ação, tem que ser um estímulo mais alto do que um normal provocaria, tá? Olha só o gráfico de excitabilidade aqui embaixo. Aqui a excitabilidade do neurônio está alta, né? Porque ele está em repouso, né? Então ele está altíssima, ele está super suscetível a sofrer um potencial de ação. Nesse momento aqui é zero, não importa o sinal que vier, pode o super choque, entendeu? Despolarizar isso aqui, mas não dá em nada porque os portões de sódio estão inativos, então o sódio não vai entrar. Se o sódio não entra, a membrana não vai ficar mais positiva do que isso, tá? Ou seja, zero chance de um outro potencial de ação acontecer nesse momento aqui. Enquanto que nesse momento aqui a excitabilidade está aumentando, porque a célula está hipernegativa, mas está voltando ao repouso. Nesse momento aqui, um estímulo pode provocar um potencial de ação, só que ele tem que ser muito mais forte do que ele seria aqui, que estava no menos 70, que é mais perto do limiar. Aqui, mais para baixo, no menos 80, ele está mais longe de alcançar lá em cima o limiar. Olha só a diferença entre o estímulo normal e um estímulo maior, tá? É por essa razão, por exemplo, que a pergunta do porquê o potencial de ação não se propaga para todas as direções é respondida. Enquanto o potencial de ação ocorre, essa região aqui que despolarizou, ela tem os portões de sódio inativos. E quando o potencial de ação pula para a próxima parte da membrana, esse aqui entrou no período refratário negativo, aliás, relativo, perdão. E aí, esse estímulo aqui da frente não é forte o bastante para provocar outro potencial de ação aqui atrás, porque o potencial da membrana, nesse pedaço de membrana aqui, está hiperpolarizado. Está aqui embaixo. Então aquele estímulo é pequeno demais para voltar a devolver a membrana para o limiar e bater um outro potencial de ação, tá? Por isso que o potencial consegue viajar de uma maneira linda e ordenada nesse sentido somente. Quando o potencial passa para frente, essa parte da membrana está hiperpolarizada. Passou para cá, aqui hiperpolarizou. Passou para cá, aqui hiperpolarizou. E isso faz com que a direção do potencial de ação seja essa, unidirecional. Tá? Isso aqui é muito legal.